Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Pastor Léo aqui com vocês, o presbítero Marcelo. Tudo bem, pessoal? Alegria de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para mais um episódio aí do Heidelbergcast. E dessa feita, domingo de número 25. Chegando quase na metade. Quase na metade ali, já evoluímos bem, já aprendemos muita coisa, revisamos muita coisa, mas também tem muita coisa para frente, né, Léo? Isso. Pra gente ver. Agora a gente está chegando na parte do que concerne a nossa salvação, né? A gente viu, e agora vai ser especificamente sobre a palavra e os sacramentos. É interessante, até antes da gente ler, ver assim, um macro como é que é segmentado, né, o catecismo. Ele tem uma lógica. Sim, com certeza. Né? A necessidade da fé, né? como o instrumento da salvação, né? O meio pela qual somos salvos. Para a gente ver um pouquinho até do que consiste essa fé, o conteúdo dela, né? Onde ela pode ser sumarizada. O credo dos apóstolos, Isso. né? A gente vê a principal aplicação disso, né? O que é que isso resulta para nós? A justificação, Isso. suas implicações mais diretas, né? Agora, a gente está entrando numa seção que é como a fé chega até nós e como Deus, pelo seu Espírito, não só aplica... E sustenta, sela, né? Ela Sustenta sela e sustenta. fortalece, né? Isso. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre palavras e os sacramentos. Só uma correção, palavra. Palavra. Falei palavras. Foi. É que eu tô um bom piauiense aqui, botando as coisas no plural. Não é, palavra e sacramento. Palavra e o sacramento. Então vamos lá, no dia do seu 25, a pergunta 65 nos pergunta assim, Heidelberg. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? A resposta é: vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Aí tem a pergunta 66, que é: o que são sacramentos? E nos responde: os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa: que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa dos sacrifícios de Cristo ofertado na cruz. E a pergunta 67, então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? Ele responde sim, de fato. O Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós, na cruz. E por fim, reverendo Leonardo, ele pergunta: quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2. O santo batismo e a santa ceia. Um ótimo resumo, né, sobre o tema. E eu acho que o grande ponto é esse, né? Primeiro, como a fé chega até nós, né? A gente tem vivido uma época, eu acho que todos os tempos foi assim, né? Na própria época de Cristo também, manda-nos mais sinais. Isso. Né? Uma boa parte dos ministérios neopentecostais, né? Os chamados avivados, né? Eles colocam muita base do próprio culto em eventos que não seja Exato. a palavra, né? Mas nós como reformados, né? Entendemos que a palavra, porque a palavra assim nos garante, né? É o meio pela qual a fé vem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que é interessante, presbítero, que Heidelberg ele já começa botando a base. Vai dizer assim, que a fé vem por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele não abre mão de dizer assim, olha, a palavra é o meio que vem, mas é o Espírito Santo que faz. Então a gente não vai nem falar tanto sobre isso que a gente falou recentemente, justamente sobre o teu Espírito Santo. Então é óbvio que é um processo sobrenatural. Se fosse simplesmente a pessoa leu a Bíblia e virou crente, perfeito. Era só a gente colocar um monte de outro na rua. A resposta é direta. Vem do Espírito Santo. Isso. Que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho. Exato. Isso. Então, eu gosto muito disso, porque aqui a gente vai entrar num tema, sabe, presbítero, que se a gente se empolgar aqui, a gente vai esticar só nele. Que é assim, a Bíblia, do jeito que ela está aqui, ela é suficiente para que uma pessoa entenda o que é preciso para a salvação dela? Sim ou não? Sim.
Eu concordo. Em termos intelectuais, sim. Eu concordo. Ou seja, tanto é que Westminster vai dizer isso, né? Que o básico para a salvação basta o cara saber ler. E um exemplo que eu gosto sempre de citar é se eu perguntar para qualquer pessoa assim, como é que você interpreta eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A explicação do versículo é o cara repetir o versículo. Que Jesus é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida e que ninguém vem ao Pai senão por ele. E todos nós sabemos de exemplos de grandes teólogos, escritores, na verdade, tratados do Novo Testamento, por exemplo, que no final da sua vida disseram, não creio. Exato. Né? Então, embora o assentimento intelectual seja possível em relação ao que se lê, a obra da salvação é aplicada no Espírito pela mesma palavra que ambos podem entender, mas não necessariamente o Espírito opera a salvação. Só que o que é interessante é que quando ele coloca assim, a pregação da palavra de Deus, ele não coloca assim, pela leitura. É isso que eu queria chamar a atenção. O instrumento é pela pregação. Ele não coloca assim, pela leitura da palavra de Deus. O Espírito através da pregação. Exato. Ele olha para o que os apóstolos, por exemplo, fazem. Ou como os profetas do Antigo Testamento faziam. Olha o que Deus disse. O que isso significa? Ou seja, então, o grande exemplo para mim é, e bem clichê, e para mim o que eu mais gosto mesmo, Filipe e o etíope. O etíope está lendo a Bíblia. Ele está com a Bíblia na mão. Sim. E aí Filipe pergunta, entendes o que leis? A resposta dele é a singeleza da resposta dele que constrange. Como eu vou entender se não há quem explique? Exato. Tá? Então, a ênfase aqui nessa pergunta cabe na pregação. E como isso seria essa pregação, como é que o senhor enxerga? Primeiro, um subponto aqui. A gente nem conversou isso em off, mas vamos conversar agora aqui na frente. O que você entende, presbítero Marcelo, por pregação? Bom, era até um ponto que eu já ia puxar realmente aqui, que é o seguinte, né? Quando o ministro, aquele que está preparado para pregar a palavra de Deus, o faz com fidelidade, Deus está falando naquele momento. Sim, Deus está anunciando Vox Dei, né? Então, é um ponto importante que a gente vai até falar lá nas aplicações, né? O fato de você se preparar para o momento de pregação, porque uma vez ela tendo sido pregada com fidelidade, foi Deus falando ali. Então, pregação, esse momento em que Deus fala conosco no culto, né? No qual Ele nos chama para falar conosco, né? E ali o seu Espírito operar em nós, nos crentes. Santificação, né? Tratar uma exortação, tratar um consolo, e naqueles que não são crentes, tratar a obra da salvação naqueles que Ele elegeu. Ou seja, e essa pregação, você usou a palavra fundamental, que é fidelidade, a gente tem que assumir o aspecto de que o que é fiel não é dizer o que eu quero ouvir, mas o que a palavra de Deus quer que seja dito naquele momento. Tá? Ou seja, então, um pregador fiel, ele vai pegar o que a Bíblia está dizendo A, então eu vou dizer A, eu não vou dizer B, eu não vou dizer o que o Marcelo quer ouvir. Né? O pastor Scipione, que volta e meia eu cito ele por aqui, ele falava muito essa frase quando ele foi uma vez, ele ia para a igreja e aí o sermão não foi muito bom. Aí até para manter a reverência, eu perguntava, ei pastor, como é que foi o culto? Aí ele falava assim, não era o que eu queria ouvir, mas era o que Deus tinha para mim nessa manhã. Sabe? Então, quando a Heidelberg, já falei Westminster, fala exatamente desse aspecto de que a fé vem pelo ouvir a pregação, a gente tem que entender que esse é o instrumento, não é substituível. Né? Alguém vai chegar e vai dizer assim, mas pastor, não é melhor ver The Chosen, não é melhor ver um filme, não é mais efetivo. Então, a partir do momento que a gente substitui a pregação por qualquer coisa, um filme, uma série, um vídeo no Instagram, uma peça de teatro, uma música, a gente, e aí eu vou falar isso sem assim, de forma receosa, sabe, Marcelo? Mas de forma confiante. Se o texto bíblico de Romanos 10,14 vai dizer assim, como ouvirão se não há quem pregue? Naquele momento, a pessoa pode até ter aprendido algo, não vou negar isso. Ela pode até ter visto alguma coisa que emocionou ela, não vou negar isso. Mas eu posso com tranquilidade dizer, Deus não falou com ela. Isso eu posso dizer, entendeu? Ou seja, você gostou daquilo, foi legal. Ah, mas pastor, e se eu vendo algo, eu me lembrei de uma coisa da palavra de Deus? Pronto, foi a palavra que falou com você. Sabe? Então, para mim, Marcelo, a gente tem que enfatizar isso nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente já está chegando numa geração em que a pregação é...
ChatGPT. O ChatGPT já faz pregação, tu sabia? Eu sabia que tinha chegado nesse nível de santidade, não. E assim que começou a se tornar popular, foi os cabas da nossa igreja. Ó, aí, pastor, seu sermão de domingo, aí os caras botaram o ChatGPT, davam as diretrizes, aí foi. Ia lá, fizeram um sermão sobre eleição. Olha aí. Aí eu li. Tema difícil. Tema difícil. Aí eu li, entendeu? E mostrei. Só faltou ter evocado Romanos 9 lá. Pois é. Então, o texto vai mostrar que se é através da pregação, a gente tem que fazer. A gente vai falar melhor sobre essas aplicações melhor, mas é algo que a gente, em particular nos dias de hoje. Eu lembro quando eu estava no seminário, um pregador assim, um pastor, na verdade, famoso, ele já defendia o quê? A gente tem que acabar com essa verborragia da pregação. Vê, 20 anos atrás. Uhum. Tá, então... E quando você olha, como eu falei aqui, a estrutura do catecismo, que é muito baseado na necessidade da fé e seus efeitos, né? E a palavra é central nesse processo, né? Da fé. Como o Espírito Santo age no coração para transformar o pecador através da palavra. Então, a palavra ela é central. Sim. Aliás, a gente também pode explorar um pouquinho mais lá na frente, mas já deixando aqui esse ponto, né? É um dos critérios que você tem que escolher para ver se a igreja é fiel. Sim. Né? Qual é o papel, a importância, o tamanho que a palavra tem naquele ato de culto? Sim. Né? É um ponto fundamental porque para a operação de Deus através do Espírito em nós, né? Mediante a fé, ele usa a palavra como instrumento. Então, isso a gente não pode jamais deixá-la de lado. Veja, né? De novo, falar isso assim, com temor, mas confiante. Se você vai para uma igreja, qualquer igreja, não importa, a gente está de denominação não, igreja, presbiteriana, batista, não importa. Você foi para um culto, não teve pregação ali, Deus não falou com você. Não pode sair de lá dizendo assim, Deus falou comigo aqui. Não falou. Você ouviu uma boa música, você se emocionou com aquela música. Eu não estou negando nada disso. Mas você não pode dizer assim, Deus falou isso aqui comigo nessa noite. Não pode. Isso só acontece quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade na pregação do Evangelho. E é interessante que a pregação ela é a maneira direta com que Deus mostra o cuidado para conosco. Sim. Porque ali, tudo que é necessário para a salvação e para a vida está contido na palavra, que é ministrada, digamos assim, através da pregação fiel. Mas o Espírito também age para com a nossa fé em tons de fortalecimento. Exato, que é entre os sacramentos. E aí entra a questão dos sacramentos, né? E ele faz isso, a gente já encaixa um pouquinho ali o final da resposta da pergunta 65, que é, né? E a fortalece pelo uso dos sacramentos. Que são o quê? São sinais e selos santos E visíveis. e visíveis e sensíveis, né? E sensíveis, que foram instituídos por Deus para que pelo uso deles pudesse mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. Ou seja, os sacramentos que nós vemos na última resposta, batismo e Santa Ceia, né? Eles são instrumentos também pelo qual o Espírito Santo usa para que a nossa fé seja, no caso, não só, na verdade, não para que ela seja concedida, mas que ela seja fortalecida. Para que ela seja fortalecida. Esse é um ponto interessante, né? Sim. Ele faz isso de uma maneira sensível, tangível. Você pega, por exemplo, o exemplo do Antigo Testamento. Eu acho que é o mais claro, Sim. digamos assim, né? Que vai ter repercussão para o Novo Testamento, que é a circuncisão, né? No prepúcio masculino. Ou seja, ali no órgão genital, mostrando tanto o sinal de aliança, do cortar ali a carne, da separação, né? Ou seja, você é povo separado, quanto a tua descendência, né? Vai ser muito grande. Lá no órgão genital vai ter um sinal, um símbolo de que essa promessa ela é real, Sim. ela é verdadeira, né? Mas é interessante, Marcelo, já interrompendo, mas acrescentando, é de que essa ideia de selo sensível, ela não começou com a circuncisão, né? Não, muito antes de Gênesis 3. 3. Ou seja, quando Deus diz, olha, você vai ser mãe, você vai ser pai, ele automaticamente pega um cordeiro, mata e cobre ali a nudez dele. Ou seja, você não está nem se cobrir agora por causa do pecado. Eu vou fazer isso por vocês. Eles até tentaram, uma maneira própria, né? Mas não, né? Essa Aí é a traz maneira o certa. símbolo, né? Que é a morte ali de um cordeiro, a pele, enfim, né?
Mas a maneira que ele instituiu, né? Ele querendo falar com aqueles dois, com aquele casal, né? Ali, e Calvino, Marcelo, volta ainda pré-queda. Porque ele vai dizer assim, como é que Deus se relaciona com o homem e a mulher no Éden? Ele coloca uma árvore lá dentro. Um símbolo um também. selo sensível que ele podia ver, cheirar, sentir, comer. Sim. Para lembrar exatamente desse aspecto de comunhão também. Então, ou seja, Deus usar selos sensíveis não é algo neotestamento, não é uma invenção da igreja, não é uma invenção neotestamentária, é o modus operandi de Deus desde Gênesis. Então, se a gente fosse pegar então, Marcelo, de Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver muitos selos sensíveis. Sim. Então a pergunta Mas nem todos eles são sacramentos. Então a pergunta é, Heidelberg responde nas perguntas 68, mas assim, como Cristo fez. Ele não respondeu aqui, mas na 68 ele vai dizer. Então, o que seria então um sacramento? O que determina um sacramento para dizer que a roupa de Adão e Eva foi um sacramento? Não, o que seria hoje, para ficar de forma muito direta para o nosso ouvinte, o que seria o sacramento? Veja, ele responde da seguinte forma, né? Ele disse que os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis que foram instituídos por Deus. Por Deus. Agora, veja, a nível neotestamentário, o que a gente entende, e o catecismo traz isso aqui, é o que Cristo em vida instituiu Na nova aliança. na nova aliança. Que é o Exatamente. 68. Exatamente, né? O que ele instituiu, ou seja, ele instituiu diretamente. Ide, pregar o evangelho, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso ele instituiu. A Santa Ceia, ele instituiu em vida, com os apóstolos, fazer isso em memória de mim, né? Então, é por isso até que nós só consideramos sacramentos como dois. A Igreja Católica são 7. Batismo, sete, confirmação, Eucaristia, penitência, unção de enfermos, a ordem e o matrimônio. Isso. Então, para ficar bem claro, se você é católico romano que nos escuta, se você é um novo na fé, um catecúmeno, está querendo entender um pouquinho sobre, mas por que na igreja evangélica, né, reformada, só são dois? Exatamente por conta disso. Cristo em vida diretamente instituiu. Né? É como a questão do apóstolo, né? Mal comparando, digamos assim, né? Quem é que pode ser chamado de apóstolo? Aquele que Cristo chamou, né? Diretamente, né? Ali, pós-ressurreição ou não, no caso do apóstolo Paulo, né? Mas ele diretamente chamou no seu ministério, né? Então, cabe, reverendo Leonardo, o mesmo princípio aqui, né? O mesmo princípio dos sacramentos, tá? E um ponto aqui que ele vai trazer também é para onde o sacramento nos aponta. Veja, Cristo instituiu. Tá? São selos sensíveis. A gente falou um pouquinho já sobre isso, né? É o Espírito Santo que fortalece a nossa fé através dos sacramentos. Mas para onde ele aponta? Ele aponta para o mesmo local que a palavra aponta, né? A mesma coisa que a palavra aponta. Qual é a centralidade da palavra? Cristo. Isso. O Deus triuno, né? Mas a obra de Cristo, né? Ali, na obra maior, digamos assim, do Deus triuno, né? Os sacramentos apontam para a mesma coisa, né? Sim. É só interessante, Marcelo, que como esses sacramentos que institui, eles são, aí estou citando o Westminster de novo, em menor glória se comparado com os do Antigo Testamento, mas são mais efetivos de comunicar aquilo ali. Sim, interessantíssimo isso. Entendeu? Ou seja, porque pegue, por exemplo, a gente não vai abordar tanto especificamente batismo e Santa Sé, porque vai ter um podcast específico para cada um. Para cada um, isso. Tá? Mas veja, por exemplo, e aí até a própria primazia da palavra. Se você nunca pisou em nenhuma igreja na vida, chegando numa igreja só no momento da Santa Ceia, eu perguntar para você, o que foi que aconteceu? Serviram um pão e vinho ali. Serviram pão e vinho, nem manteiga colocaram. Né? Isso mesmo. Agora, se eu perguntar para o presbítero Marcelo, o que foi que aconteceu aqui? Aí ele vai dizer, foi a Santa, ele não vai dizer nem ceia. Aí a gente abrevia, mas eu gosto muito de Heidelberg, ele fala de Santo Batismo e Santa Ceia. Ou seja, por isso que ele fala de santos sacramentos. Exatamente. Porque para aquele momento, aqueles elementos foram separados do comum. Santificados. E aí, ou seja, se eu perguntar assim, Marcelo, mas tá, o que foi que aconteceu na prática? Aí o Marcelo vai, entre tantas coisas, ele vai poder dizer assim, que o que eu ouvi do sermão ali, eu tangibilizei através. Quer aquilo tenha dito que eu sou o publicano, ser propício a mim, pecador, quer aquilo tenha dito quão firme em Cristo eu sou, isso aqui sela
aquela promessa. Então, aquilo que foi pregado, eu literalmente posso experimentar, sentir. Então, a certeza que o meu Salvador está comigo e que eu sou um com ele. Se eu tenho dúvida, ou seja, se um sermão me confronta no nível assim, rapaz, eu acho que eu nem sou crente, mas eu estou em Cristo, mesmo na minha dúvida, eu como o pão vai funcionar exatamente como o quê? Como um selo, meu filho. Há aqui uma resposta para a sua dúvida. E era isso que os puritanos batiam muito na tecla. Então, se você está em dúvida da sua fé, o sacramento é um ótimo instrumento para isso. Exatamente. Por isso que ele fala assim, olha, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna. Que coisa incrível. Deus deixou de uma maneira sensível, tangível para nós, uma certeza, né? Ainda que a nossa mente claudique a algo tangível para dizer assim, olha, é verdade. Igual lá atrás, na circuncisão, era uma coisa tangível. Ele poderia, olha, no meu corpo tem uma marca de que eu sou separado, eu sou povo de Deus. E de que a promessa dele vai se cumprir. Do mesmo jeito, a gente pode olhar, nós vamos abordar isso um pouco melhor. Para a Santa Ceia dizer, esse corpo foi moído, esse sangue foi derramado, e um dia eu sentarei na mesa com esse Salvador. Ele. Por que eu tenho essa certeza? Eu posso experimentar isso hoje. E desde a instituição lá atrás, séculos e séculos, isso foi instituído também porque nossa memória é fraca, né? A gente titubeia tantas vezes, né? Mas está ali. Uma mesa instituída por Cristo para dizer assim, é verdade essa promessa. Eu estou garantindo isso para você. É uma garantia. Fortaleça a sua fé, se ela estiver fraca, se ela está cambaleante. Esse sinal eu, Cristo, instituí lá atrás, para que você não esquecesse que existe uma garantia, um selo de que a minha palavra é real. E Lutero, o cara aqui da minha camisa, a gente costuma, né? Porque como a Santa Ceia é um mandamento recorrente, né? Você fazer isso todas as vezes, ou seja, então o próprio Cristo, ele prenuncia que aquele sacramento não é uso único, diferentemente do batismo, né? Mas Lutero costumava dizer que quando ele lutava contra o pecado dele nas tentações, ele lembrava do dia em que ele foi batizado. Porque foi naquele momento, assim, quando a água sobre mim me lembrou que os meus pecados, eu fui lavado. Foi lavado. O que aconteceu por fora naquele momento foi literalmente um selo sensível para me lembrar que os meus pecados foram perdoados. Isso é incrível. Entendeu? Então, ou seja, se você... E aí, veja que aí, Marcelo, é um conselho prático para agora, obviamente, para um membro de igreja. Então, se você está aí enfrentando uma tentação para qualquer coisa da vida, se nesse momento aqui que você está ouvindo esse podcast, o desejo do seu coração é abrir seu celular para ver pornografia, por exemplo, lembre-se, o Espírito Santo perdoou seus pecados e Cristo lavou você de cima a baixo. E se você tiver dúvida disso, aí não importa se você foi mergulhado na água, ou água na sua cabeça, que vai estar nisso depois, você foi batizado. Em Cristo você foi batizado e você teve a água para lembrar. Não é o que eu acredito. Ou seja, e aí vem o ponto que você trouxe para a pergunta 67, e o nosso grande defeito é que a gente tem aquele infeliz hábito egoísta de Adão de transformar tudo sobre a gente. Tudo sobre a gente. Nessa Santa Ceia... A gente acha, inclusive, que no sacramento a gente está falando alguma coisa para Deus. Exato, né? Ou seja, então a gente não para pensar assim, rapaz, o sacramento me lembra o que Cristo fez por mim, não é o que eu fiz por ele. Ele ali também está falando conosco. Exato. De uma maneira diferente. Exato. E aí a gente às vezes esquece, por exemplo, que a igreja preteriana tradicionalmente é celebrada no primeiro domingo. Então, ou seja, às vezes o cara não corre-corre, o cara esquece. E aí chega lá na igreja, o cara vê a mesa da Santa Ceia já ali posta. Aí naquele momento o cara, eita, peraí, eu briguei com a mamãe, aí quando... Ele se autopune. Exato, e quando chega aquele momento, em particular em igrejas que, como é o nosso do Jockey, segure pra gente celebrar todo mundo junto, aí é ali que o cara confessa tudo mesmo. É naquele momento do copinho ali. Tá segurando o pão, peraí, deixa eu ver aqui. Aí, Senhor, eu briguei com meu pai hoje, eu não escovei o dente, eu não lavei atrás da orelha que mamãe pediu. E aqueles pecados que eu não lembro, me perdoa. Entendeu? Né? Ou seja, enquanto naquele momento, que é assim, e aí eu vou falar até de forma muito direta, quer aproveitar ainda mais sua Santa Ceia, quando você segurar o pão, lembre-se assim, o que meu Salvador fez por mim. Não é o que o ponto é,
Você o ofendeu com o seu pecado, não há dúvida. Lógico, com isso eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, se você ouviu, então quer dizer que eu não tenho que pedir perdão pelos meus pecados. Eu não disse nada disso. Paulo, a gente vai discutir isso mais lá na frente, né? Paulo, mas discernir, né? Exato. Então tem uma série de pontos por aí, mas o princípio que você está trazendo é um princípio maior. Exato. É olhar vocês assim, o que aquele momento, assim, rapaz, é mais um. Eu passei uma semana toda pensando talvez só em mim, no que eu quero, no que eu... Mas agora, meu Deus, Senhor, obrigado, porque, olha aqui, o Senhor deu a vida por mim, sendo eu esse pecador que eu sou. Tá aqui uma prova. Eu estou sentindo o cheiro. Já eu vou engolir isso aqui. Certo do que eu sou um corpo com o Senhor. Rapaz. E sabe uma coisa que é interessante? O sacramento é fortalecer fé de quem já tem fé. Ele não gera. É por isso que quem pode usar o sacramento, quem pode fazer uso do sacramento, né? Participar do sacramento, é quem já tem a fé. São os crentes. São os crentes. Né? Se você não tem a fé, e daquilo que a gente discutiu nos podcasts passados, né? Do conteúdo da fé, né? Você não tem direito de participar. Né? Você não deve participar, inclusive, né? Dos sacramentos. Mais uma vez, você tendo fé, você precisa usá-los como instrumento, porque Deus assim o deixou para fortalecimento da fé. Né? Não só para lembrança, porque esse é um ponto também importante. O sacramento ele não é apenas uma lembrança. Ele é literalmente um selo. E são coisas diferentes. Uma coisa é você lembrar de algo. Eu estou lembrando que Deus fez isso por mim. Estou lembrando que Cristo fez isso por mim. Não. Você também está ingerindo, digamos assim, a garantia, né? A garantia de que o perdão dos pecados é real. Sim. De que a obra de Cristo é suficiente. De que o Espírito Santo trocou seu coração e que uma água certa feita simbolizou a limpeza dos seus pecados. Que a obra de Cristo fez isso por você. De uma vez por todas. De uma vez por todas. O batismo é a missão única. De uma vez por todas. Exatamente, de uma vez por todas, né? E de que aquele pão e aquele vinho, como nós vamos falar lá nos próximos podcasts, né? Ele tem implicações, né? Para lembrar você do passado, do presente e de todas as promessas do futuro. Então, não se trata uma coisa apenas do momento em que você faz uma autoanálise, mas de tudo que Cristo fez, do significado no passado, no presente e no futuro para você. Marcelo, para a gente caminhar aqui para o final, né, o que eu quero dizer é o óbvio, mas veja que tudo isso que a gente discutiu hoje só é possível porque a gente tem a orientação da palavra de Deus. Sem dúvida. Só é possível. Se não tivesse a orientação dessa, não tivesse... Ela que nos diz tudo isso sobre os próprios sacramentos. Senão a gente ia estar discutindo aqui tautologia, porque pão não tapioca e por aí vai. Isso mesmo. Tá? Então, o que eu quero dizer para você, ouvinte, espectador aí desse podcast, eu vou ser bem pessoal aqui, sabe? Quando eu digo pessoal é olhando para mim e para os meus colegas de ministério, pastor, como você sabe que eu penso que presbítero também é pastor. Hoje, quando a gente pega um advento de internet, a gente tem acesso a grandes pregadores. Então, você tem acesso aí a Augusto Nicodemos, vamos pegar os bem clichês, Nancy Dias Lopes, né? E aí você vai para sua igreja no domingo. Aí tem que se deparar com Leonardo lá. O cara passou uma semana. É uma grande coisa. Você não o escutou ainda, vai lá e coloca lá IPJ e escute o reverendo Leonardo. Escuta, vai lá na semana toda. Aí chega no domingo, aquele pernambucano que fala rápido, que só que às vezes não entende nada. Velocidade 1,5. Fala do 1,5 quando eu tô light, quando eu tô tranquilo. Quando eu tomo muito café, vai na 2. Aí o que acontece? Então, aí você adapta a realidade do seu pastor, que talvez fale um pouco mais devagar, que talvez já está um pouco mais velho, sabe? Como você pode julgar o sermão dele? Tem um critério objetivo. Olhe para o sermão dele, olhe para as escrituras. Ele foi fiel, louve a Deus por isso, sabe? Assim, com isso eu não estou dizendo que o seu pastor não pode melhorar, né? O puritano, me fugiu o nome dele agora por completo, Richard Baxter, lembrei do... Ele comentava assim: não menospreze o que um sermão bem preparado pode fazer em nome do Senhor. Então, ou seja, não estou querendo desculpa, pelo amor de Deus, para um sermão preguiçoso, não estou falando nada disso. Meu ponto é bem sutil. Que, para que eu vou ouvir o pastor Léo se eu posso ouvir o pastor Augusto? Se eu posso ouvir, sabe? Não, escute o sermão fiel da sua igreja ali. Deus vai falar com você ali, se o seu pastor for fiel à palavra de Deus. É ali que você vai conhecer os mistérios de Deus. É ali que você vai conhecer a vontade do nosso Deus. É ali que você vai poder aproveitar melhor ainda mais os sacramentos, sabe? Então, ore pelo seu pastor nisso.
Crie esse hábito. Chegue no sábado de noite, Senhor, prepara, santifica o meu pastor, porque amanhã ele vai ser o instrumento pelo qual eu vou ouvir a tua voz. E eu quero ouvir a tua voz, eu estou sedento disso. E há um gancho importante aí, né? Que mostra mais uma vez como a nossa mente ela é pecadora mesmo, né? A gente sempre quer atribuir ao pastor, mas lembre o seguinte: prepare-se você. Isso. Prepare-se você. Senhor, se a tua palavra é o meio central pelo qual o Espírito Santo fala conosco, e até no sacramento ele vai me fortalecer a fé, me prepara para isso. Então você tem que ter a mente, né, Reverendo Leonardo, preparada. Você tem que ter o coração preparado para o momento que Deus vai falar com você. E que o sacramento vai fortalecer a sua fé. Não, o preparo do crente. Muitos crentes, muitos de nós somos críticos muitas vezes em relação a alguns sermões, porque nós não estamos também preparados para isso. Né? Então, não esqueça disso. Tá? Se esse é um momento tão fundamental, peça a Deus a graça. Você está preparado para isso. E que o Espírito Santo age em você, né? Pelos meios do qual ele gera fé e fortalece fé. Amém. Então, irmãos, esse foi o nosso episódio de hoje. Então eu peço para que você curta, compartilhe, divulgue e até o próximo episódio com o Santo Batismo. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.